Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Olha pessoal, eu recebi uma visita nada ilustre, né? E ele anda sempre por aí. E apesar do pessoal não gostar muito dele, eu curto bastante o Filipinho. Ele é um cara gente boa, né? Ele tem umas ideias totalmente erradas, né? O virgão de 40 anos, Filipinho, tem ideias totalmente obtusas, mas, né, eu gosto dele. Qualquer dia eu conto para vocês por que eu gosto do Filipinho. Ele é um cara bacana. Mas o Filipinho apareceu aqui no meu canal porque eu falei que as pesquisas são esquisitas, né? E ele pegou e fez um comentário assim, ó. Ele falou: para que eu vou acreditar em estatísticos? Para quê? Entre estatísticos e a régua de horizonte, eu vou ficar com a régua do horizonte. Ele está falando daquela régua que o cara põe no horizonte assim, né? O terraplanista põe no horizonte para mostrar que não existe curvatura. Eu achei que era uma ironia do Filipinho e achei que ele sabia o que era ironia, né? Se for ironia, Filipinho, tem que explicar pro Jean que não entende o que é ironia. Só que depois veio um rapaz, o Mauro, e fez uma ironia e o Filipinho não entendeu a ironia, então eu fiquei na dúvida se o Filipinho sabe detectar ironia, né? Mas o comentário dele foi esse daí, né? Do tipo, pra que o Sem Perfil vai acreditar em estatísticos se ele prefere acreditar na régua de horizonte? Eu imagino que tenha sido isso. Sabe qual é o problema, Filipinho? É que eu acredito na ciência, só que eu não sou um meninão, né? Lembra do Requião falando, você não é um meninão? E o Filipinho é um meninão, né? Né, Filipinho? É um meninão, mora com a mamãe ainda, né? Ela já comprou o seu iogurtezinho de pera de hoje para colocar lá na geladeira para você tomar, hein, Filipinho? Mas, é assim, o Filipinho é um meninão. E eu vi o Requião falando que pesquisas se compram, e assim, eu entendo que existe um probleminha, né? Eu acredito em estatística, assim como eu acredito em física, em matemática, em medicina, em biologia. Só que nós sabemos que tem alguns cientistas que podem se curvar ou fazer concessões científicas em nome de uma ideologia. Isso a gente sabe, tá? Tudo bem, você não é um meninão, né? E também tem outra, né? Tem gente da ciência que pode se vender, né? Pode entregar um resultado científico por conta de uma graninha, né? Você sabe que isso acontece no mundo real, né, Filipinho? Então, a gente sabe que isso pode acontecer. Eu não vou aqui trazer informações, mas dizem aí que teve um certo cara que ganhou uma grana preta aí para defender lockdowns, né? Bom, eu não sei se é verdade, mas isso pode acontecer. Então vem, por exemplo, a Big Pharma e põe uma grana preta para que cientistas falem uma coisa que interessa para a empresa. Isso pode acontecer, afinal de contas, né? Muito dinheiro pode mudar a cabeça da pessoa. E tem um outro negócio que a gente nunca pode esquecer, e a burrice mesmo, né? Existem estatísticos bons, existem estatísticos de merda, certamente. Existem os profissionais de merda em qualquer profissão. Quer ver, por exemplo, eu já mostrei aqui no meu canal várias vezes, um professor que ensina língua portuguesa, né? E que ele não acerta uma crase. Ué, se o cara não acerta uma crase, como é que eu vou acreditar que ele é um bom professor de português, né? Ele deve ser um professor de português de merda, né? Como é que eu vou acreditar se ele falar assim, olha, isso daqui é uma oração coordenada assindética explicativa reduzida de gerúndio? Como é que eu vou acreditar que ele vai na profundidade desta questão que eu acabei de explanar, se ele mal sabe usar a crase? Então, eu tenho que desconfiar da capacidade dele de ensinar português. Eu não estou falando nem de política, de economia, não. Estou falando de português. Não estou falando da visão de mundo que ele tenha, né? Questionando a capacidade dele na habilidade específica dele. Por exemplo, tem um advogado que nós conhecemos, né? De vez em quando você faz live com ele, que o cara é advogado, né? E ele lê o texto constitucional e onde está escrito lá, são militares estaduais os integrantes das polícias militares e dos bombeiros militares. E o cara lê aquele texto e numa interpretação hermenêutica muito criativa, ele fala assim, ó, não existe militar estadual? Então eu sou obrigado a entender que ele é um advogado de merda.
para ter um entendimento de merda desse, né? Eu não vou nem mostrar um áudio aí dele confundindo falsidade ideológica com falsa identidade. Se você, Felipinho, confundir falsa identidade com falsidade ideológica, normal, você não é da área. Mas um advogado não pode cometer esse engano, né? Então, ele pode ser apenas um advogado de merda. Então existem profissionais de merda, existem bombeiros com conhecimento de merda, policiais de merda, médicos de merda, Existem certamente os estatísticos de merda. Quer ver? Eu tô com uma matéria aberta aqui, eu falo que é guia para mim, mas vamos ler a matéria, olha, do portal IG. Pesquisa Ibope e Datafolha erram feio em levantamento antes do primeiro turno de 2018. E aqui eles mostram, né, que os resultados das urnas foram muito diferentes dos resultados apresentados 2 dias antes pelos institutos. Ué, mas se os estatísticos nunca erram, eles não poderiam estar errados aqui, não é, Felipinho? Então vamos lá, olha, tem aqui a propaganda, aqui a sacrossanta urna, então vamos reverenciar, ó, sacrossanta urna eletrônica federal brasileira do Butão e de Bangladesh, amém. Então já louvamos a urna eletrônica, que é um objeto sacrossanto que precisa ser adorado. Vamos ver a matéria aqui, tá? Vamos ver, olha. O texto. Procurem aí no IG, né? Ó, tá aqui, olha. No Rio de Janeiro, a fragilidade da pesquisa ficou gritante. O líder para o governo fluminense em primeiro turno, Wilson Witzel, com 41% dos votos, ele teve 41% dos votos, o Witzel, apareceu no Ibope com 12% e com 11% no Datafolha. Percebeu, Felipinho? Os estatísticos, eles devem ter usado a tal da régua do horizonte. Por quê? Ó, o Datafolha dava 11% para o Witzel, 2 dias depois ele bateu 41% nas urnas. 30% de erro, puta merda, cara. A margem de erro de 30% fica fácil, né? Então, eles devem estar usando aqui a régua do horizonte, ou talvez sejam estatísticos de merda, né? Ó, eles falam também da eleição de Minas Gerais, o Zema chegou, olha, o Anastasia tinha 25%, Fernando Pimentel 23%, né? E o Zema aparecia em terceiro lugar. E aí ele bateu 42% das intenções de votos. Percebeu? Olha o tamanho da diferença, cara. Então, eles devem ter usado a régua do horizonte. Eu não vou continuar aqui, mas eles vão mostrando caso a caso, né? E olha lá de novo, aí não é a urna, é só o guichê lá de votação. Então, eles vão mostrando caso a caso e vão mostrando, por exemplo, que lá no Rio Grande do Sul também a Maconhela Dávila, né? Ó, vamos botar no instrumento sacrossanto. A Maconhela Dávila aparecia disparada na frente, na pesquisa, inclusive do segundo turno. E ela já estava organizando o seu secretariado, aí na hora H ela perdeu. E na pesquisa para senador, a Dilma estava em primeiro lugar e a gente pegou e viu que foi o Rodrigo Capacho. E olha que deveria ter vencido a Dilma, pelo menos seria mais engraçado, né? Do que ter aquele Rodrigo Capacho que só serve para ser Pacheco do STF, né? Bom, e também tivemos o caso do finado Olímpio, que estava em terceiro lugar nas pesquisas para senador em São Paulo, o Suplicy lá na frente com 38% dos votos. E na hora H, o Olímpio que foi o eleito senador para a única vaga que tinha. Pois é, então, quer dizer, então, Felipinho, esse que é o problema. E eu não consigo entender só uma coisa e eu fico achando esquisito. Pela teoria dos grandes números, né, e você conhece bem isso do que eu estou falando, deve conhecer pelo menos, teria que conhecer. O erro, ele faz parte do processo. Agora, eu fico achando esquisito porque o erro não é aleatório. Se você observar aqui, todos os erros da matéria, e recentemente a Fox News fez um levantamento lá nos Estados Unidos, todos os erros são sempre a favor do lado esquerdo do time aí, da disputa, e isso é esquisito pra caramba, né? Mas o fato é que, com erros de 30%, como é que eu posso acreditar tão cegamente quanto você nas pesquisas? Entendeu, Felipinho? Eu acredito em pesquisas, eu acredito em estatística, mas eu sei que existem estatísticos comprados, estatísticos cegos ideologicamente e estatísticos de merda, né? Que erram 30% numa projeção em 2 dias. Então é isso, tá? Mas pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar, o seu candidato já está eleito para presidente, porque nós sabemos, né, cara?
o árbitro do jogo tá dando o carrinho dentro da área para defender o candidato, tá cabeceando na área adversária para tentar fazer o gol. E então, com um árbitro tão arbitrário desse jeito, a gente sabe que a fatura já está liquidada, pode ficar tranquilo, mas a gente desconfia de pesquisas por causa disso, por causa do mundo real que aconteceu. Digitem aí, vamos fazer a última oração. Ó Santa Urna Eletrônica, deusa dos esquerdopatas. Amém. Então até a próxima, qualquer dia eu conto porque que eu gosto do Filipinho, apesar dele ser esse virgão de 40 anos aí, com ideias totalmente alucinadas, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.